Bora lá, pessoal. Demorou, mas vai sair hoje o nosso aulão do parágrafo de desenvolvimento da redação do Enem. O primeiro parágrafo de desenvolvimento. No nosso primeiro aulão, a gente teve o quê? A gente teve a macroestrutura da redação do Enem, mostrando tudo que tem que conter em cada um dos parágrafos. No segundo aulão, nós tivemos a construção de um parágrafo de introdução da redação do Enem, com todos os elementos citados no primeiro aulão, na macroestrutura da redação, que deveriam conter dentro da introdução. E neste aulão agora, nós vamos ter a construção do parágrafo de desenvolvimento 1, de acordo com o tema que nós estamos construindo durante esses 4 aulões, que é os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E vamos aprofundar hoje o primeiro argumento que a gente citou na introdução, que a gente anunciou na nossa introdução. Foi o quê? Foi a presença incessante do etnocentrismo europeu na atualidade. Então a gente vai estar aprofundando esse argumento hoje, beleza? Demorou, mas vai sair hoje nossa aula. Bora lá, pessoal. Aqui eu trouxe, eu construí este parágrafo e eu vou dar para vocês hoje, pessoal, vou citar para vocês hoje aqui algumas partes que tem por obrigação que ter dentro do parágrafo de desenvolvimento da redação do Enem. Nós vamos ter o quê? O tópico frasal. Cícero, o que é esse tópico frasal? Gente, é a parte mais importante do parágrafo. Ele é como se fosse a introdução do parágrafo. Ele vai dizer sobre o que você vai escrever naquele parágrafo, beleza? E é muito importante que tenha isso no desenvolvimento, porque você tem que mostrar para o teu corretor e reafirmar qual dos argumentos você vai desenvolver naquele parágrafo. Mas geralmente você segue na sequência que você cita. Se você anunciou na introdução, primeiro este argumento, a presença incessante do etnocentrismo europeu na atualidade, você vai citar ele, você vai aprofundar primeiro ele. Se foi outro argumento primeiro, você vai primeiro citar o outro e você vai aprofundar ele, beleza? Então na ordem que você fizer lá. E aí aqui você tem que mostrar, mas o corretor já sabe que o primeiro é esse aqui. Pra que eu preciso desse tópico frasal? Para você poder mostrar para ele que se fosse outra pessoa que fosse ler o seu texto, você ia deixar claro para ela sobre o que você vai debater e você vai escrever, você vai produzir naquele parágrafo, beleza? De desenvolvimento. Bora lá. O desenvolvimento por si só já diz, é o desenvolvimento, do que você está escrevendo, do seu texto. Bora lá. Nesse contexto, a presença incessante do etnocentrismo europeu na atualidade, aqui já é um ponto importante. Por quê? Porque eu tô citando o argumento, tá certo? Aí aqui eu já citei. Você tem que citar, você tem que iniciar com o conectivo nesse contexto, para poder conectar com o parágrafo anterior, e você tem que trazer aqui o argumento, tá certo? E nesse contexto ele vai estar dando voz, ele vai estar dando força para reafirmar aquilo que você citou na introdução. Manifesta-se de forma contundente na desvalorização da cultura afro-brasileira. De maneira indireta, ou quase direta, vamos dizer assim, eu já conecto o argumento com o tema, beleza? Bora lá. Aqui eu já inicio o meu repertório. Tal realidade pode ser compreendida a partir da obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Aqui eu já trouxe o que eu vou contextualizar, o que eu vou trazer de repertório, para minha redação. E aí o que vai acontecer? Eu vou estar anunciando, esse repertório e que é pertinente sobre o tema, porque você tem que ter um repertório que seja pertinente sobre o tema, beleza? E aí você vai estar fazendo isso aqui, e aí você continua. Na qual a autora registra o cotidiano da favela sob uma perspectiva negra e popular. Aqui eu trago outra parte do tema, perspectivas, que no tema, essa perspectiva aqui ele vai significar análise. Análise sobre o quê? Sobre as pessoas, a vida das pessoas negras, ali naquele lugar, naquela comunidade, naquela favela ali, rompendo com o padrão narrativo eurocêntrico dominante, Ou seja, que ela vai mostrar a realidade dos fatos aqui que acontecem. Então eu já trouxe o repertório. Aí, ao expor a fome, a miséria e a exclusão vivenciadas por sujeitos historicamente marginalizados, aqui eu já quero dizer o quê? Eu estou trazendo o problema como um problema que ele já persiste há tempos, há séculos, A autora evidencia, ou seja, a autora mostra, a autora confirma como a sociedade brasileira hierarquiza saberes e experiências atribuindo
atribuindo maior legitimidade a vozes brancas e elitizadas. Aqui eu quero o quê? Eu vou começar a conectar com o tema, dizendo o quê? Que a cultura negra, a cultura afro-brasileira, né, ela tem forte influência, ela pode ter forte influência, porém ela não é dada oportunidade a ela, né, ela não é valorizada, justamente porque se dá mais voz à cultura branca e do pessoal que é elitizado, do pessoal que está lá no topo da pirâmide ali da sociedade, o pessoal que tem mais condição financeira, o pessoal que está nas melhores universidades, que tem as melhores oportunidades, e aqueles que não têm estão à mercê da marginalização, da exclusão e da invisibilização. Beleza? E aí a gente finaliza. Cícero, como é que eu finalizo o meu parágrafo de desenvolvimento? Tu vai finalizar conectando com o tema e dando um pequeno fechamento. Mas não dá aquela ideia de fechamento de acabou o meu parágrafo todo. Aliás, acabou meu texto todo. Não. Dá aquela ideia de fechamento do parágrafo e início do outro. Bora lá. Dessa forma, a invisibilização da herança africana, ou seja, eu disse invisibilizada, né? Eu estou dizendo aqui que a herança africana, estou realmente trazendo outra parte do tema aqui dentro do meu parágrafo, é invisibilizada, ela não é dada oportunidade para que ela seja vista, não é dada oportunidade para que ela seja feita presença ali, né? E aí não decorre da ausência de produção cultural, ou seja, estou dizendo que essa invisibilização, que essa falta de compreensão, de oportunidade para que esta cultura seja mostrada, seja valorizada pelo povo brasileiro, não é porque eles não conseguem produzir bem a cultura, né, produzir seus costumes, suas tradições, não. É simplesmente porque mais a recusa estrutural em reconhecer epistemologias negras como legítimas. Ou seja, aqui eu continuo a explicação que eu estava dando agora há pouco, que eu digo o quê? Quando eu falei sobre essa questão da invisibilização, eu estou dizendo que eu falei aqui um parágrafo que não precisa, não é por conta da produção cultural que ela é invisibilizada, mas sim porque não é vista, não diante dos olhos da sociedade brasileira, da sociedade mais elitizada, que entre aspas, a que manda no pedaço, no que deve ser ou no que não deve ser dito, ela não é legítima. E aí, quando essa galera diz que essa cultura não é legítima, eles estão querendo o quê? Eles estão querendo fechar a voz, caçar a liberdade, a voz daquelas pessoas que estão sendo marginalizadas há séculos simplesmente por praticar a sua cultura. Então, pessoal, esses são pontos importantes que a gente tem que analisar no nosso texto, tá bom? São coisas que tem que ter. Tem que ter repertório, tem que ter tópico frasal, tem que ter contextualização. Tudo isso tem que ter o anúncio do argumento, tem que ter um conectivo, tem que ter um fechamento legal. Então vocês têm que entender, pessoal, como é que você vai desenvolver aquele parágrafo, tá certo? Porque tudo vai ser analisado aí, vai ser analisado, por exemplo, como você desenvolve o tema, né? Como você seleciona e organiza as informações, os fatos, as evidências, né, os repertórios para você conectar com o tema. Então você tem que estar atento nisso, porque você não está ali de brincadeira, você está fazendo ali uma prova que vale 1000 pontos, é a prova do Enem mais fácil de você conseguir chegar aos 1000 pontos, né, e que pode te ajudar muito, que vai puxar muito a tua nota, principalmente se você for para a área de cursos de linguística e de humanas. Por quê? Porque você está indo ali para a base dessa base aí, e cada universidade tem seus pesos, né, e vai fazer uma multiplicação maior e sua nota vai lá para cima. E a gente sabe que, não sei se vocês sabem, mas a nota convencional, que a gente soma todos e divide por 5, se não me falha a memória, 5, que é a quantidade de áreas do conhecimento. Aquela média convencional ela não vai servir no Enem. A média que o Enem vai utilizar é uma média ponderada, é uma média que ele vai pegar e ele vai distribuir de acordo com os pesos daquela universidade para aquele curso, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Sobral, sou acadêmico aí de uma licenciatura. No caso aqui, eu sou acadêmico das letras, né, do curso de letras em inglês. E eu trago aqui para vocês justamente essa aula, porque eu estou querendo ensinar, passar aquilo que eu sei para pessoas que infelizmente ainda não tiveram esse acesso a esse conhecimento sobre o que realmente precisa fazer na redação do Enem. Porque você vê o vídeo no YouTube, você olha e aí todo mundo diz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que prestar atenção nesse ponto aqui, você tem que saber relacionar, você tem que saber não sei o quê. Aí o pessoal começa a trazer uma visão mais complexa e você fica com medo.
ah, meu Deus, tudo isso, será que eu consigo? Será que eu sei escrever uma redação? E aí é por isso que eu estou trazendo esses vídeos aqui, né? E com pouco alcance por enquanto, espero que um dia, em nome de Jesus, o alcance aumente, o alcance